Era um fim de tarde dourado no interior de Minas Gerais, e Letícia podia ouvir os ecos dos grilos misturados ao som distante do vento. A fazenda onde ela morava era grande, com colinas que pareciam não ter fim, mas sua vida ali era solitária. Desde que seus pais haviam falecido, Letícia se mudara para viver com o tio João, um homem que falava pouco e parecia carregar o peso do mundo nos ombros. João passava a maior parte do tempo em um galpão antigo, isolado da casa principal. Ela nunca sabia exatamente o que ele fazia ali, mas o via carregar caixas pesadas e ouvir sons abafados de madeira sendo serrada e cordas sendo afinadas. Não vá até lá, ele costumava dizer, a voz grave e autoritária. Letícia obedecia, mas a curiosidade crescia a cada dia. Certa tarde, enquanto João estava na cidade, Letícia não resistiu. A porta do galpão estava destrancada e ela entrou silenciosamente. O cheiro de madeira polida e verniz enchia o ar. Instrumentos antigos cobriam as paredes, violões, violinos e até mesmo um piano de cauda empoeirado. Letícia ficou maravilhada, mas antes que pudesse explorar mais, ouviu a porta se fechar com força. Letícia! A voz de João ecoou pelo galpão. Ele estava parado ali, com os olhos fixos nela, uma mistura de raiva e algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Eu avisei para não entrar aqui, disse ele, fechando a porta atrás de si e trancando-a com uma chave. Letícia sentiu o coração disparar. A expressão no rosto de João não era apenas de raiva. Havia algo mais profundo, um peso emocional que ela não conseguia compreender. Ele caminhou lentamente em sua direção, o som de suas botas ecoando no chão de madeira. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Você não tem ideia do que está mexendo, disse ele, sua voz grave reverberando pelo galpão. Ele pegou a chave do bolso e a girou na fechadura, trancando a porta. Agora você vai ouvir, não tem escolha. Letícia engoliu em seco. Sentia-se como uma criança sendo pega em flagrante, mas algo nos olhos de João a mantinha paralisada. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, apesar de sua postura rígida. Por que você esconde isso? Perguntou ela, tentando soar firme, mas a voz saiu como um sussurro. João deu um suspiro pesado e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Porque isso é tudo o que me resta. Esses instrumentos, essas peças de madeira, essas partituras, elas são pedaços do passado que eu não consigo deixar ir. Ele apontou para o piano em um canto do galpão. Meu pai tocava esse piano. Foi com ele que aprendi a sentir a música, a me perder nela. Depois que ele se foi, eu fiquei com isso tudo. É uma lembrança que dói, mas que também é tudo o que eu tenho dele. Letícia observava enquanto João caminhava pelo galpão, tocando os instrumentos como se fossem velhos amigos. Ela percebeu que havia um mundo inteiro dentro daquele homem calado, um mundo que ele nunca deixava ninguém ver. Você nunca fala sobre isso, disse ela suavemente, nem sobre sua família, nem sobre o que sente. João riu, mas era uma risada amarga. Porque ninguém quer ouvir. As pessoas querem soluções, não memórias. Querem ação, não sentimentos. Letícia deu um passo à frente, cruzando o limite invisível que sempre existiu entre eles. Eu quero ouvir, quero entender. João parou e olhou para ela. Por um momento, parecia que ele iria se abrir, mas então ele desviou o olhar, como se estivesse travando uma batalha interna. Ele apontou para um violoncelo encostado na parede. Você sabe tocar? Ela balançou a cabeça. Não, nunca aprendi. Então vamos mudar isso, ele disse, pegando o instrumento e entregando-o a ela. Se você vai estar aqui, vai aprender a respeitar o que isso significa. João colocou o violoncelo em posição e ajustou as cordas. Suas mãos eram firmes,
mas havia uma delicadeza em seus movimentos. Ele se posicionou atrás de Letícia, ajudando-a a segurar o arco e a apoiar o instrumento corretamente. O calor de seu corpo próximo ao dela a fez se sentir estranhamente consciente de cada gesto. Respire, ele disse, a voz mais suave agora. A música é como a vida. Se você não respirar, não pode criar nada. Letícia tentou seguir suas instruções, mas seus dedos estavam desajeitados. Ela se sentia exposta, vulnerável, mas ao mesmo tempo conectada a algo maior. João guiava suas mãos, seus dedos roçando os dela de vez em quando. A tensão no ar parecia quase palpável. Depois de algumas tentativas, uma melodia hesitante começou a emergir. João sorriu pela primeira vez naquela tarde, um sorriso raro e quase imperceptível. Isso, você está sentindo. Letícia se virou para olhar para ele. Por que isso é tão importante para você? João hesitou antes de responder. Porque a música é a única coisa que nunca me deixou. Pessoas vão embora, memórias desvanecem, mas a música, ela fica. E agora é a única maneira de eu me sentir vivo. As palavras dele a atingiram como uma onda. Letícia percebeu que João não era apenas um homem rígido e distante. Ele era alguém que carregava uma dor profunda, alguém que usava o silêncio como escudo. E agora, por alguma razão, ele estava deixando que ela visse um pedaço de quem ele realmente era. Eu quero aprender, disse ela, determinada, não apenas a tocar, quero entender o que isso significa para você. João a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela. Finalmente ele assentiu. Então vamos começar de verdade. Eles passaram horas no galpão. João ensinava Letícia a segurar o arco corretamente, a sentir a vibração das cordas e a ouvir o som antes de produzi-lo. Cada toque, cada instrução aprofundava a conexão entre eles. Não era apenas uma lição de música, era algo mais íntimo, algo que nem eles entendiam completamente. Quando a noite caiu, o galpão estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada antiga. João finalmente recuou, cruzando os braços. Você tem talento, sabia? Mais do que eu imaginava. Letícia sorriu, surpresa com o elogio. Obrigada. Ele deu um passo à frente e a proximidade entre eles fez o coração dela acelerar. Não agradeça ainda. Você está apenas começando, e isso aqui. Ele gesticulou para o galpão ao redor. Isso muda as pessoas. Letícia sentiu que ele não estava falando apenas sobre música. Ele estava falando sobre eles, sobre o que aquele espaço significava e sobre como algo dentro deles estava começando a mudar. Eu estou pronta, disse ela, sem saber exatamente para o quê, mas sentindo que precisava dizer. João a olhou nos olhos, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois estava preparado para explorar. Então vamos ver até onde você está disposta a ir. Ele abriu a porta do galpão, deixando o ar frio da noite entrar. Letícia hesitou por um momento, antes de seguir João para fora. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha invisível, mas algo dentro dela dizia que não havia como voltar atrás. E por algum motivo, isso não parecia assustador, parecia inevitável. Nos dias que se seguiram, a relação entre Letícia e João mudou de uma maneira sutil, mas inegável. Havia algo novo no ar, algo que ia além da curiosidade dela pelo galpão ou da relutância dele em se abrir. Cada interação era carregada de significados não ditos, de gestos que pareciam conter mais do que simples palavras poderiam expressar. João continuava a ensiná-la sobre os instrumentos. Letícia passava horas no galpão, praticando violoncelo ou ajudando a restaurar peças que ele dizia serem insubstituíveis. O toque das mãos dele, firme ao guiá-la, deixava um rastro de calor
que ela não conseguia ignorar. Era uma proximidade que ela não estava acostumada a sentir, e isso a fazia questionar o que exatamente estava acontecendo entre eles. Certa tarde, enquanto João ajustava as cordas de um violino antigo, Letícia o observava em silêncio. Ele estava concentrado, os olhos fixos no instrumento, e havia algo na maneira como suas mãos trabalhavam, cuidadosas, mas firmes, que a hipnotizava. Você é bom nisso, disse ela, quebrando o silêncio. João olhou para cima, os olhos brilhando sob a luz suave que entrava pelas janelas empoeiradas do galpão. Anos de prática. Quando você não tem mais nada, aprende a se dedicar ao que resta. Letícia inclinou a cabeça curiosa. É disso que você está fugindo? Do que restou? João hesitou antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Não é fuga, é sobrevivência. Às vezes, o que você ama se torna a única coisa que impede que você se perca completamente. Letícia sentiu um nó na garganta. Havia algo profundamente melancólico nas palavras dele, algo que ela reconhecia em si mesma. Desde que perdera os pais, ela também sentia que estava apenas sobrevivendo, agarrando-se ao pouco que restava. Talvez fosse por isso que ela se sentia tão atraída por João e pelo mundo que ele construíra no galpão. Talvez a música não seja a única coisa que você tenha, disse ela, a voz baixa, mas firme. João a encarou, e por um momento Letícia achou que ele ia dizer algo importante, algo que mudaria tudo. Mas em vez disso, ele desviou o olhar e voltou ao trabalho no violino. Vamos ver quanto tempo você aguenta, murmurou. Letícia não sabia o que ele quis dizer com isso, mas decidiu não insistir. Em vez disso, pegou o violoncelo e começou a praticar. O som das cordas encheu o espaço, e por um momento parecia que eles estavam em um mundo à parte, isolados de tudo. Era uma sensação estranha, mas reconfortante. Naquela noite, depois que o sol se pôs, João sugeriu que eles tocassem juntos. Ele pegou um violão antigo e começou a dedilhar uma melodia simples, convidando Letícia a acompanhá-lo no violoncelo. No início, ela hesitou, mas logo encontrou o ritmo e entrou na música. A combinação dos dois instrumentos era mágica, criando uma harmonia que parecia preencher cada canto do galpão. Enquanto tocavam, Letícia sentia-se cada vez mais conectada a João. Não era apenas pela música, era algo mais profundo, uma compreensão silenciosa que crescia entre eles. Quando a melodia chegou ao fim, ela olhou para ele, esperando ver um sorriso ou um sinal de aprovação. Em vez disso, encontrou um olhar intenso que a fez desviar os olhos. Você sente isso? Não sente? Perguntou João à voz baixa, quase um sussurro. Letícia não sabia como responder. O que ela sentia era confuso, um turbilhão de emoções que ela não conseguia nomear. Sinto alguma coisa, admitiu. João deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não é só a música, é isso aqui. Ele gesticulou para o espaço entre eles, como se fosse algo tangível. O coração de Letícia acelerou. Ela sabia que ele estava certo. O que quer que fosse aquilo era real e impossível de ignorar, mas também era assustador. João, começou ela, mas ele a interrompeu. Não diga nada, disse ele a voz ainda mais baixa. Só ouça. E então ele começou a tocar novamente, uma melodia lenta e melancólica que parecia carregar todo o peso do mundo. Letícia fechou os olhos, deixando-se envolver pela música. Era como se cada nota fosse uma confissão, cada acorde uma tentativa de dizer algo que as palavras nunca poderiam expressar. Quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Letícia abriu os olhos e encontrou os de João fixos nos dela. Havia algo neles que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor, desejo e algo mais que ela não conseguia definir.
Você precisa ir para casa, disse ele finalmente quebrando o momento. Letícia assentiu, mas não conseguiu se mover. Era como se estivesse presa naquele espaço, naquele momento. Quando finalmente encontrou forças para sair, sentiu que algo havia mudado. Não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, Letícia não conseguiu evitar voltar ao galpão. João estava lá, como sempre, mas dessa vez ele parecia diferente, mais tenso, mais reservado. Ela tentou conversar com ele, mas ele mal respondeu. Foi só quando ela pegou o violoncelo e começou a tocar que ele finalmente relaxou. Você está aprendendo rápido, disse ele, e havia um tom de orgulho em sua voz que a fez sorrir. Tenho um bom professor, respondeu ela. João balançou a cabeça como se estivesse tentando esconder um sorriso. Não se iluda, ainda há muito o que aprender. Mas enquanto ele falava, Letícia percebeu algo que a fez estremecer. Ele estava lutando contra algo, um conflito interno que ela não entendia completamente, mas que parecia consumir cada parte dele. João, começou ela, mas ele a cortou. Não, disse ele, a voz firme. Não torne isso mais complicado do que já é. Letícia ficou em silêncio, mas por dentro sentia uma onda de emoções que ela não sabia como controlar. Algo entre eles estava mudando, crescendo, e ela não sabia se estava pronta para lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia fugir. Não mais. Enquanto a noite caía, eles continuaram a tocar juntos. A música preenchia o galpão, mas o que estava acontecendo entre eles era mais profundo do que qualquer melodia. Era como se cada nota fosse um passo em direção a algo que nenhum dos dois conseguia evitar. Quando terminaram, João se aproximou dela, os olhos fixos nos dela. Você sente isso agora? Perguntou ele, e desta vez Letícia não hesitou. Sinto, respondeu ela, e as palavras pareciam ecoar no silêncio ao redor deles. João respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo importante, mas antes que pudesse falar, ele deu um passo para trás, como se estivesse tentando se controlar. Vá para casa, disse ele novamente, mas sua voz estava diferente dessa vez. Não era uma ordem, mas um pedido, quase um apelo. Letícia hesitou, mas obedeceu. Enquanto caminhava de volta para casa, sentiu uma mistura de medo e expectativa. Sabia que algo entre eles estava prestes a mudar de forma irreversível e não tinha certeza se estava pronta para enfrentar o que isso significava, mas ao mesmo tempo sabia que não tinha escolha. O que quer que fosse aquilo já havia tomado conta dela e não havia como voltar atrás. A tensão entre Letícia e João se tornara um fio invisível que os unia, impossível de ignorar. Cada dia que passava, a presença dele parecia mais opressiva, os silêncios mais significativos. Letícia sabia que algo estava crescendo entre eles, mas não sabia como lidar com isso. E então, em uma noite chuvosa, tudo mudou. O céu estava escuro e a chuva batia forte no telhado do galpão. Letícia chegou molhada, o cabelo grudado no rosto. Ela sabia que deveria estar em casa, mas algo a puxava para aquele lugar, para ele. João estava lá, como sempre, sentado em um banco de madeira, ajustando um violino. Quando viu Letícia, ele parou. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. A única coisa que se ouvia era o som da chuva. Você não deveria estar aqui, disse ele finalmente, mas a voz estava mais suave do que de costume. Eu precisava vir, respondeu Letícia, sem desviar o olhar. Não consigo ficar longe. João fechou os olhos, respirando fundo. Você não entende o que está dizendo. Entendo mais do que você pensa, disse ela, dando um passo à frente. Ele olhou para ela e havia algo em seus olhos que a fez parar. Não era raiva, era medo, misturado com um desejo que ele claramente estava lutando para esconder.
Isso não pode acontecer, disse ele, mas a voz estava fraca, quase um sussurro. Por que não? Perguntou Letícia, sua própria voz tremendo. Você sente isso tanto quanto eu. João se levantou cruzando a sala em passos largos. Ele parou diante de uma estante cheia de partituras, os dedos tocando os papéis amarelados. Porque não é certo, porque vai complicar tudo. Talvez já esteja complicado, respondeu ela, dando mais um passo em sua direção. João se virou para ela e a intensidade em seus olhos a fez perder o fôlego. Você acha que sabe o que está fazendo, mas não sabe. Não tem ideia de como isso pode acabar. Letícia sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas a segurou. Então me diga, me explique, porque tudo o que eu sei é que eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de sentir isso. João parecia prestes a dizer algo, mas parou. Em vez disso, ele estendeu a mão, pegando o violino que estava ajustando. Toque comigo, disse ele a voz firme. Ela hesitou, mas pegou o violoncelo que estava ao lado, sentou-se diante dele, o instrumento entre as pernas, e esperou enquanto ele afinava o violino. Quando ele começou a tocar, a melodia era lenta e carregada de emoção. Letícia seguiu, suas notas hesitantes no início, mas logo encontrando o ritmo. A música encheu o espaço, uma conversa não verbal entre eles. Cada nota parecia dizer algo que as palavras não conseguiam expressar. Letícia fechou os olhos, deixando-se levar pela melodia. Quando terminou, o silêncio que se seguiu era quase sufocante. João colocou o violino de lado e deu um passo em direção a Letícia. Você sabe o que está pedindo? Perguntou ele a voz tão baixa que ela quase não ouviu. Sim, respondeu ela com mais confiança do que sentia. Eu sei. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela com uma delicadeza que a surpreendeu. Isso vai mudar tudo, disse ele, os dedos traçando uma linha ao longo de sua mandíbula. Eu quero que mude, disse Letícia, sentindo o coração disparar. Por um momento, o mundo parecia parar. A única coisa que existia era o toque de João em sua pele e o som de suas respirações entrecortadas. Então, lentamente, ele se inclinou, os lábios a centímetros dos dela. Você pode parar agora, disse ele, a voz rouca. Pode sair por aquela porta e fingir que nada disso aconteceu. Eu não quero parar, respondeu ela, e antes que pudesse pensar, os lábios dele estavam nos dela. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando os limites, mas logo se tornou mais intenso, mais desesperado. Letícia sentiu as mãos dele em sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela se deixou levar, suas mãos deslizando pelo peito dele. O calor entre eles era avassalador, uma força que parecia consumir tudo ao redor. Letícia nunca havia sentido nada assim antes. Não era apenas desejo, era uma conexão tão profunda que a fazia esquecer tudo: o passado, as consequências, o mundo fora do galpão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. João encostou a testa na dela, os olhos fechados. Isso é uma loucura, murmurou ele. Talvez, disse Letícia, sorrindo suavemente. Mas não me importo. João abriu os olhos e, pela primeira vez, Letícia viu algo que parecia esperança. Eu tentei lutar contra isso, disse ele, mas acho que não posso mais. Então não lute, disse ela, segurando o rosto dele com as mãos. Apenas esteja aqui comigo. Ele a puxou para outro beijo e desta vez não havia hesitação. Tudo o que eles haviam segurado até aquele momento explodiu em uma onda de emoções e sensações que os deixaram sem fôlego. O mundo parecia distante, irrelevante. Só existiam eles dois, naquele momento. Quando finalmente se afastaram, o silêncio voltou a preencher o galpão. Letícia sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, mas não eram de tristeza. Eram de alívio,
de uma sensação de libertação que ela nunca havia experimentado. João a puxou para um abraço, segurando-a como se tivesse medo de soltá-la. Eu não sei o que isso significa, disse ele, a voz quebrada, mas eu sei que não quero que termine. Então não precisa terminar, disse ela, segurando-o com a mesma força. Podemos descobrir isso juntos. O som da chuva continuava, criando uma trilha sonora para o momento deles. Letícia sabia que haviam cruzado uma linha que nunca poderiam desfazer, mas pela primeira vez, isso não a assustava. Pelo contrário, dava a ela uma sensação de propósito, de estar exatamente onde deveria estar. João a acompanhou até a estrada de terra que levava à cidade, carregando a mala dela. Eles se despediram com um abraço apertado, nenhum dos dois querendo soltar o outro. Você promete que vai estar aqui quando eu voltar? Perguntou Letícia. Eu prometo, disse ele, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Enquanto ela caminhava pela estrada, sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que aquele capítulo da sua vida havia mudado tudo. E enquanto olhava para trás e via João parado ali, pequeno contra o vasto horizonte, soube que sempre carregaria uma parte dele consigo. O futuro era incerto, mas Letícia estava pronta para enfrentá-lo. E no fundo, sabia que aquele galpão, aquela música, aquele homem, tudo isso estaria esperando por ela quando estivesse pronta para voltar.